É isso aí, meus queridos. Eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 4. E o tema que nós vamos meditar nesse texto é a imaturidade corintiana. Os versos de 1 a 4 nos dizem: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Meus queridos, eu quero iniciar essa palavra de hoje com um questionamento. O que é maturidade cristã? Penso que a melhor resposta a essa pergunta seja: maturidade cristã é a estatura espiritual alcançada pela compreensão correta das Escrituras e pela manifestação de seus efeitos na vida pessoal do discípulo de Cristo. Uma pessoa se torna madura na fé quando seu caráter está em harmonia com o caráter de Cristo por meio de uma vida santa pautada na palavra de Deus. Ou seja, meus queridos, o oposto daquilo que Paulo observava nos irmãos de Corinto. Eles já deveriam ser adultos na fé, todavia ainda se mostravam espiritualmente imaturos. Vamos entender essa questão com mais detalhes. Retomando a exposição de 1 Coríntios, hoje adentramos no capítulo 3 dessa primeira carta escrita àqueles irmãos. Nos seus 4 primeiros versículos, nós vamos nos deparar, queridos, com um texto que já causou certas polêmicas em meios teológicos, pelo fato de Paulo, em seu discurso, soar aparentemente contraditório. E essa aparente contradição repousa no fato de Paulo chamar os coríntios de irmãos e de carnais ao mesmo tempo, ou no mesmo texto. A questão é: existem crentes carnais? Seria possível servirmos a Deus e ao pecado simultaneamente? Pode jorrar água doce e salgada do mesmo manancial? Não parece estranhíssimo que uma mente prodigiosa na compreensão de profundas verdades espirituais, como a mente de Paulo, soe de forma dúbia aos nossos ouvidos? A resposta, queridos, a esta aparente contradição se encontra no contexto em que Paulo redige suas palavras. Ou seja, por carnal, Paulo não está afirmando que são estes irmãos entregues às sujidades da carne e toda sorte de pecados, mas sim que são ainda imaturos no crescimento espiritual. Carnais, nesse texto, significa literalmente crianças em Cristo. E para entendermos isso com nitidez, é necessário que vejamos os versículos 1 e 2. Eles trazem uma clara compreensão daquilo que eu estou falando a você nesse momento. Os versos 1 e 2 dizem: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vejam a expressão que Paulo usa: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Observem, queridos, que Paulo está inicialmente referindo-se a aqueles aqueles meses em que ele estava plantando a igreja de Corinto, conforme está registrado lá em Atos 18. E aí lembremos que Corinto era uma cidade cosmopolita, ou seja, de muitas culturas, de comércio forte, de muita prostituição e toda sorte de imoralidades.
As práticas da cidade chegaram, como eu já mencionei em outras ocasiões, inclusive na igreja, a dar à luz a um novo termo linguístico que era sinônimo de toda imoralidade. Esse termo era corintianizar. Paulo começa a pregar o evangelho naquela cidade em companhia de Áquila e Priscila, fabricantes de tendas e que se convertem, e por meio deles os primeiros cristãos alcançam a fé ali naquela cidade. Eles, como novos convertidos, esses primeiros cristãos, já eram propriedade do Senhor, já pertenciam a Deus. Todavia, ainda carregavam muito das práticas pecaminosas de outrora, pois estavam dando início aos seus primeiros anos de fé. Foram batizados porque creram, mas o discipulado contínuo e que iria amadurecê-los nessa nova fé parecia ainda estar bastante incompleto, de maneira que eles se assemelhavam não a adultos em sua fé, a maduros em sua fé, mas sim a crianças espirituais. Portanto, meus amados, o verso 1, Paulo está se referindo inicialmente a esse período de primeiros passos da nova vida. É nesse sentido, como recém-convertidos de uma cultura horrendamente carnal, que Paulo chama de carnais. E no verso 2, ele reforça esse pensamento ao dizer que naqueles dias não conseguiu alimentá-los com uma fé mais robusta, com um entendimento mais robusto das Escrituras. Paulo compara isso com um alimento sólido, um alimento mais mastigável, um alimento que requer um empenho maior. Por causa da imaturidade, Paulo os supriu com leite espiritual, porque eles precisavam crescer em sua fé. O problema, queridos, é que após 5 anos de fé, eles continuavam necessitando de discipulado, continuavam necessitando desse leite espiritual. Ainda eram carnais, apesar de crerem em Cristo. É como alguém que já serve a Jesus por alguns anos, mas ainda vive gerando problemas nos seus relacionamentos exatamente por falta de caráter e com sentimentozinhos de divisão, de contenda, de rancor, de mágoa, de iras, de ciúmes. Quando você vê um cristão tomado de mágoa, de ira, de contenda, desgostoso, amargo, irritado, julgando mal os seus irmãos na fé, isso acontece não porque ele esteja certo e sendo justo, mas muitas e muitas vezes porque ele está exatamente exercendo a sua carnalidade, exercendo a sua imaturidade cristã, agindo como criança. Vocês já notaram como as crianças agem? Elas brigam por qualquer coisa, por um simples brinquedo, porque alguém deu um pouco mais, botou um pouco mais de refrigerante no copo daquela e não botou naquela outra, porque deu um pedaço maior de bolo para essa e não deu para aquela, porque abraçou primeiro aquela e não aquela outra. Então, muitas vezes, como adultos, nós nos comportamos de forma infantil em nossos relacionamentos. Isso revelava a falta de maturidade cristã daqueles irmãos. E isso nos faz pensar algumas verdades. E a primeira delas é que a imaturidade é marcada pelo início da fé. Em outras palavras, é no início da fé que deveríamos, ou que seria mais comum, haver imaturidade entre nós. E aí, como eu já elucidei essa passagem no início de nossa exposição, eu vou me deter bem pouco nesses versos iniciais, mas eu quero apenas lembrar aos irmãos que no início de nossa caminhada com Cristo, certos erros são mais comuns, é natural, pois estamos aprendendo os primeiros passos na fé. Nosso coração de novo convertido já pertence a Deus e não está mais sob o domínio das trevas. Isso é verdade. Mas como acabamos de nascer numa nova vida,
nada conhecemos acerca dela. Precisamos reaprender praticamente todas as coisas. Este reaprendizado é o discipulado através do convívio, nos cultos, através da pregação, das visitas pastorais que recebemos e dos mais maduros na fé. Precisamos progredir na fé. Progrida em sua fé, meu irmão. Precisamos deixar o leite materno dos primeiros meses de vida e começarmos a nos alimentar com comida sólida. E alimento sólido é boa pregação, é leitura das Escrituras, estudos mais profundos que nos tornem cristãos melhores e mais santificados. O reverendo Hernandes Dias Lopes, eloquente ministro da nossa denominação, comentando essa questão, ele afirmou: a imaturidade é consequência de não se ter apetite espiritual. A primeira razão da imaturidade era revelada pela dieta espiritual. Paulo fala que estava dando leite para eles porque não podiam receber alimento sólido. Paulo não quer com isso ensinar que há alimento para novo convertido e para velho na fé. Não. A questão aqui é de maturidade. Ensinamos as mesmas coisas para crianças e adultos. A questão é a forma de ensinar, os detalhes do ensino. Nunca seremos maduros como crentes se desprezamos os caminhos que Deus nos oferece para conhecê-lo mais intimamente. E esses caminhos são a escola dominical, o culto solene, as demais reuniões da igreja, a leitura individual, doméstica, familiar das Escrituras, no recôndito de nosso lar. Além, é claro, de uma vida devotada à oração. Se você quer ser maduro em sua fé, você precisa zelar pela oração, pela palavra e pelo culto. E aí já recebemos Cristo, ótimo. Agora precisamos crescer nele, amadurecer nele. Ao colocar a Bíblia e o culto de lado na tua vida, você não apenas interrompe seu progresso na fé, como também vai perdendo aquilo que já conquistou. Você diminui em sua caminhada cristã quando interrompe sua devocionalidade a Deus. A santificação, ela é progressiva, sim, mas ela também é regressiva. Se você não zelar pela sua fé, pela sua vida, debaixo da graça e da dependência de Deus, você se verá, ou verá a si mesmo, regredindo em sua jornada cristã, ao invés de progredir. Pense nisso e cuidado com a sua vida e a sua fé. A segunda questão é que a imaturidade é marcada por práticas carnais. E aí no verso 3 nós lemos: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Muitos irmãos da igreja de Corinto não se amavam. Pelo contrário, tinham tristezas, mágoas e ciúmes uns dos outros, ao ponto de viverem na prática de contendas. Paulo já mencionou isso no início da carta. E aí no capítulo 1, verso 10 e 11, diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Irmãos amados, queridos ouvintes, você, membro de alguma igreja que me ouve nesse momento, quando sentimos ciúmes uns dos outros, quando queremos ser destaque na igreja, quando guardamos rancores diversos, adoecemos e nos tornamos instrumentos de contaminação na igreja inteira. Assim como no corpo humano, qualquer órgão doente afeta todo o funcionamento do corpo, e numa construção, um pequeno problema pode afetar toda uma estrutura,
Na igreja, o único relacionamento quebrado atrapalha todo o desenvolvimento da obra ou da obra de Deus. Exemplo: irmãs magoadas umas com as outras atrapalham o desenvolvimento da SAF, do pastor, do conselho, da mocidade, dos casais. Quando o pastor e o presbítero não se gostam, todo o rebanho sofre. E sofrendo se divide afetivamente. 2 diáconos que não se falam não conseguem se ajudar para ajudarem a ação social de uma igreja. E assim por diante. São exemplos amargos e que vêm sendo vivenciados em alguns lugares. Amor e perdão são joias de grande valor que sempre devemos preservar a todo custo. Essas joias adornam a nossa vida e tornam ainda mais bela a noiva de Cristo, que é a igreja. É o reverendo Hernandes Dias Lopes quem mais uma vez nos alerta para este perigo. Ele diz: a imaturidade é conhecida quando crentes deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. Um crente maturo, em vez de construir pontes de comunhão, cava abismo nos relacionamentos. Em vez de ser um ministro de reconciliação, está sempre se envolvendo em intrigas e contendas, formando partidos e grupos dentro da igreja. Ele cria ou segue facções dentro da igreja, em vez de laborar pela paz. Queridos, é claro que nem todos os relacionamentos que temos na igreja possuem a mesma profundidade, é óbvio. Com alguns irmãos nos relacionamos mais e com outros menos. Com alguns existe maior afinidade, com outros menor afinidade. Mas precisamos de um empenho para que nos relacionemos o melhor possível com todos os irmãos. Isto é fundamental para que as divisões não insurjam no meio da igreja e venham pôr em xeque a sua saúde. A terceira e última questão é que a imaturidade, obviamente, é marcada por divisões. E lemos no verso 4, quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Nós não somos de Paulo ou de Apolo, queridos, somos do Senhor. Sendo do Senhor, nós amamos uns aos outros e nos submetemos ao pastorado de Paulo, Apolo, Cefas e qualquer outro. Nós nos submetemos aos homens que são munidos de piedade na vida e verdade nos lábios. Toda divisão sempre será um sofrimento para a igreja. Ainda que no fundo esses grupos se relacionem bem, teremos perdido muito tempo e uma geração de pessoas feridas seguirá seu caminho, amargurada e marcada pelas lágrimas. A maior divisão que pode existir é aquela aonde eu anuncio com os lábios que sou filho de Deus, mas não consigo amar o meu irmão em Cristo. Há um problema. E esse problema precisa ser tratado em nós. E o perdão é o bálsamo que cura essas chagas. Nós precisamos de comunhão uns com os outros. Deus nos chamou, queridos, para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Já nascemos no Senhor. Agora devemos prosseguir, amadurecendo até o dia em que nosso Senhor nos vier colher nesta terra. Não é possível amadurecermos se continuamos carentes de leite, sendo meninos na fé, praticando obras carnais de nossa velha natureza ou andando segundo os homens. Precisamos, portanto, amarmos, aprendermos e praticarmos a palavra de Deus, aprofundando-nos nela ao ponto de nos tornarmos mais parecidos com Cristo em nossa própria conduta. Devemos amar uns aos outros e nos devotarmos a estreitarmos o relacionamento com todos os amados irmãos. Não devemos sentir invejas ou ciúmes uns dos outros,
ou nos dividirmos dentro do rebanho. E você? Você tem se esmerado no estudo pessoal da Bíblia? Você tem procurado estar o maior tempo possível nos cultos para aprender mais de Deus? Quanta incoerência! As pessoas chorando: Senhor, a igreja está fechada. Abre, Senhor, chega o tempo de nós podermos reabrir os cultos. Os cultos foram reabertos, mas muitos dos que choravam, dizendo saudosos do culto, continuam ausentes dele. Não faça assim. Procure relacionamento com a igreja. Vá à igreja hoje. Se você não tem comorbidades, se o ambiente da igreja que você congrega está seguro, se você é cristão genuíno, vá ao culto. O que é que você está fazendo na sua casa domingo à noite? Não faça isso. Esteja na casa de Deus. Cuidemos dessas questões o quanto antes, para preservarmos a pureza do nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa palavra. Pedimos ao Senhor que a use com poder na vida da tua igreja. Obrigado também pelos que nos assistem pelo nosso canal na internet nesse momento, pelo YouTube, e que o Senhor também os favoreça. E muito obrigado pela existência desta rádio. Louvamos a Ti porque o programa Pare e Pense, em Acopiara, já tem também seus 24 anos, pois no ano em que essa rádio abriu, se a memória não me engana, nós também ganhamos esse espaço, adquirimos esse espaço e estamos aqui há esses 24 anos, dizendo que Jesus é a solução para esta terra. Que o Senhor abençoe ricamente a todos nós, em nome de Jesus. Amém.